e oportunidade que o Senhor da Glória, Ele tem me concedido. Quero já dar uma boa tarde de salvação para os ouvintes nesta localidade. Eu tenho a plena certeza que cada louvor que foi entoado, cada oração que foi entoada e ministração que foi apregoada, eu tenho a certeza que foi no alcance das vidas e das almas. Eu tenho certeza que as palavras foram plantadas e ao tempo determinado por Deus, ou seja, oportuno, vai adquirir um bom fruto. Amém, igreja? Quero já não me estender por demais, mas sim apregoar ao tempo que me foi ordenado, concedido. Peço para os irmãos, onde quer que eles estiverem, fique atento, ligado, porque eu tenho certeza, onde quer que este aparelho de som ele for alcançado ou ouvido, vidas vão ser libertas, transformadas para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Queridos, abra as vossas Bíblias no livro de Jesus, segundo escreveu nosso amigo Mateus. Queridos, Deus, Ele me dara um sonho muito forte, onde eu estava dormindo, e o sonho que Jesus, Ele me deu, foi uma pessoa simbolizando o próprio Cristo. E Jesus, Ele me mostrava as mãos deles furada com um buraco, e eu pude discernir este sonho que o nosso Senhor Jesus, Ele estava confirmando cada vez mais que Ele morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e está à direita do Pai. E Ele manda te dizer, Ele manda me dizer que Ele vai vir buscar, vai vir arrebatar a sua igreja. E eu já quero ministrar na sua vida que o tema desta mensagem vai ser o valor, querido, é muito grande que Deus, Ele tem por você, e Deus, Ele vai mudar a tua história. Amém, queridos? Preste atenção, largue sua cadeira, seus filhos, e fique sentadinho escutando a palavra do nosso Rei da Glória. E Jesus, Ele me deu um sonho, querido, com as mãos deles furadas. E querido, eu tenho a certeza que Ele vai vir buscar a sua igreja. Livro de Mateus, no seu capítulo 11, no seu versículo 28. Amém? Quem tem Bíblia Sagrada, pode pegar as vossas Bíblias para ler juntamente comigo. Graças ao eterno Rei da Glória. Louva a Deus por esta rica oportunidade. Louva a Deus por meus irmãos que está aqui ao meu lado, nosso irmão Carlos, nosso irmão Marcos Paulo, nosso irmão ali da Assembleia da Horta, nosso irmão Júnior, que é daí da congregação de Nova Brasília, por todos os ouvintes que está aqui nesta tarde. Louva a Deus pela vida de cada um. Amém? Queridos, livro de Mateus, no seu capítulo 11, no seu versículo 28, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pode pegar seus assentos, quer que você esteja. Querido, bendito Deus e amado Pai, Deus, a honra é sua. Pai, a glória é sua, ó Deus. Eu só não divide a sua glória com ninguém. Deus, eu sei que da mesma forma que nós reunimos para fazer esta confraternização, para ministrar, Deus, a tua palavra. Deus, nós não viemos aqui chamar a atenção do homem. Deus, nós não viemos aqui falar bonitinho ou melhor do que ninguém, não, Deus. Ó Deus, mas nós viemos aqui, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor tem colocado e nos ordenado na nossa mão, que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e foi batizado
batizado, este vai ser salvo, Deus. Abre os corações, abre a porta para quando a tua palavra, Deus, ela for pregada, ó Deus, inspirada por o teu Espírito Santo, ó Deus, que vai quebrar correntes, Deus, que vai quebrar grilhões, Pai, que vai quebrar cadeado, Deus, que vai alcançar fruto para esta vida, para esta alma, ó Deus, tem família que está sendo, ó Deus, acorrentada, ó Deus, indo, ó Deus, oprimida, ó Deus, passando por opressão, depressão, já pensando em se matar, mas Deus agora, ó Deus, agora de quem que for ouvida este vício maligno, ó Deus, em nome do Senhor, quebra as correntes. Amém. Queridos, se você parar para ver, 46% da população não ouviram a palavra de Deus, que dá 3.220 milhões de pessoas que não escutaram a palavra de Deus. E nesta tarde, nesta rua, neste momento, você teve este privilégio de escutar a palavra do nosso mestre. Querido, saiba e escute de uma coisa. O meu professor, ele disse que foi numa cidade, no interior daqui da Bahia. Ele disse, ele para nós, que ele pregou naquela cidade, tinha 5.000 pessoas. Ele pregou a palavra de Deus, nenhuma pessoa se converteu. Querido, sabe o que é isso? É porque, querido, o homem ele prega a palavra de Deus, mas depende de você para que Deus ele venha fazer a obra. Eu não sei se Satanás ele tem enviado o demônio para endurecer o meu e o teu coração aqui nesta tarde, mas eu quero te dizer nesta tarde que toda corrente, oh meu Deus, que toda opressão, todo coração duro que Satanás vai tentar para que você não venha entregar a sua vida ao Cordeiro agora, está sendo quebrado. Deus, abre o coração. Querido, eu quero ministrar aqui a respeito do nosso amigo Mateus. Nós sabemos que Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus, ou seja, discípulo de Jesus. Querido, Mateus, ele era formado, ele tinha um conhecimento na literatura grega. Mateus, ele tinha um conhecimento profundo. Antes de Mateus ele conhecer a Cristo. Querido, Mateus, ele tinha um apelido de publicano. Mateus, ele tinha 2 nomes, Mateus ou Levi, porque os judeus, eles tinham 2 ou 3 nomes, porque era de costume. Pois bem, ora, Mateus, ele estava ali na região de Cafarnaum. Querido, um texto bastante conhecido. Mateus, ele descreve, querido, a sua história, quando ele foi chamado por Cristo, ali provavelmente na região de Cafarnaum. Querido, Mateus, ele ficava ali na região de Cafarnaum, cobrando imposto ou taxa, querido, para aqueles mercadores que trafegavam a região da Galileia. Ele soltava, ele cobrava imposto, ele cobrava pedágio para caminhar naquela região. Querido, engraçado que o judeu, ele proibia, querido, as pessoas de tocar nas moedas que tinha imagem do imperador, e quem tocava nas moedas era conhecido como pecador. Querido, se Mateus, na minha conjectura, ele fosse no mercado, ele era apontado, vai ali o pecador. Se Mateus, na minha conjectura, ele fosse tomar um sorvete, vai ali o pecador. Se Mateus, ele fosse na praia tomar um banho, vai ali o pecador. Se Mateus, ele entrasse na sinagoga, vai ali o pecador. Aonde Mateus ele passasse, Mateus ele era conhecido como um pecador. Querido, que eu vejo nos dias atuais, que as pessoas são apontadas, querido, muitas das vezes porque trabalham em algum lugar que não é, querido, digno aos olhos do Eterno. Mateus ele era apontado porque Mateus ele não tinha um trabalho, querido, para um judeu digno. Que nos dias atuais você vê muitas pessoas em um trabalho que não é honesto, e por causa desse trabalho ele é apontado, ele é criticado, ele é desprezado. Ninguém dá nada por ele, ninguém dava nada por Mateus. Onde Mateus fosse, Mateus era apontado, Mateus era criticado. As pessoas
Mateus dá isso em futuro. Mas Jesus, ele tinha um projeto, ele tinha uma obra, ele tinha uma planta para fazer na vida de Mateus. Eu sinto a presença do Cordeiro. Mateus era assim valor para o judeu. Mateus, querido, ele teve 3 características. Primeira característica de Mateus, atitude. Segunda característica de Mateus, obediência. Terceira característica de Mateus, sinceridade. Querido irmão Wagner, que foi na Bíblia, com a referência de uma pessoa na Bíblia que teve atitude, quando nós lemos o livro de Mateus, no seu capítulo 4, no seu versículo 18, diz a Bíblia que quando nosso mestre Jesus Cristo passando pelo mar da Galileia, diz a Bíblia que Pedro estava pescando. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem após mim, eu te farei pescador de alma. Para você largar aquilo que você mais gosta, você tem que ter atitude. Você tem atitude para matar, você tem atitude para roubar, você tem atitude para traficar, você tem atitude para se prostituir, você tem atitude para cheirar o pau como eu cheirava, você tem atitude para fumar maconha. Mas eu quero ver se você tem atitude para largar aquilo que você mais gosta, é carregar o jugo, é carregar a cruz. Pedro, ele teve atitude. Pedro, ele largou tudo e foi seguir o nosso mestre. Isso que é atitude. Segunda característica de Mateus foi a obediência. Quando nosso Cristo ele passou pela região de Cafarnaum, estava Mateus trabalhando na coletoria de Cafarnaum, na periferia. Mateus estava trabalhando. Nosso Cristo ele passa, ele diz: Mateus, segue. Engraçado, Mateus ele larga tudo, Mateus deixa tudo, ele vai atrás de Jesus. Sabe que é Cristo? Ele quis dizer: Mateus, segue-me que eu mudo a tua história. Mateus, segue-me que eu vou inverter a situação. Mateus, segue-me que eu vou te dar aquilo que o seu coração almeja. Mateus, segue-me que eu vou preencher o seu vazio. Mateus, segue-me, Mateus, que eu vou fazer você um vaso de honra. Mateus, segue-me que o humilhado vai ser exaltado. Mateus, segue-me que eu vou te botar em destaque. Mateus, segue-me que eu vou botar pro seu nome ser reconhecido. Ai. Segue-me, Mateus. Jesus, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, Jesus, mas Mateus, eu vou te dar força, eu vou te dar graça, Mateus, eu vou investir em você. Agora vai ser assim: eu vou ser seu empresário, eu vou ser seu patrocinador. Quem não está investindo em você, eu vou investir, eu vou patrocinar, porque eu sou o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, agindo eu, Mateus, na tua vida. Quem vai pedir: Senhor, quando eu te aceitar, vou me apontar, vou me criticar, Mateus, deixa fariseu, deixa escriba te apontar, porque a minha graça te basta na tua vida. Oh, meu Deus. Mateus, ele larga tudo e vai até o mestre. Mateus, ele teve obediência. Querido, quem quiser ir após o Senhor, querido, tem que largar tudo. Querido, é fácil você largar aquilo que você menos gosta, mas eu quero ver você largar aquilo que você mais gosta. Querido, eu gostava muito de fumar maconha, eu gostava muito de cheirar cocaína. Eu via muitas vezes nesta rua, na outra, comprar droga. Eu lembro que tarde da noite eu passava por aqui. Eu lembro que eu passava por aqui, mas não sei quantas vezes comprar maconha, comprar cocaína. Mas Deus, ele transformou minha vida. Deus, ele transformou minha história. Ele me enviou aqui para pregar a palavra dele. Lembro-me quando eu passava por aqui, drogado, pecado. Hoje eu passo aqui agora, é para pisar na cabeça da serpente. Cadê o glória? Cadê o glória? Eu estava acorrentado, eu estava cego,
Lembra que eu passava aqui de Kenner, de Havaiana, de roupa de marca, de prata, decado, muito doido, com maconha na mão, com muitas coisas na mão. Querido, eu fumava maconha de manhã, metia de noite, tirava cocaína, dortia em reggae, e tudo que é lugar aqui em Itapuã, eu aceitei Jesus drogado, para a honra e glória do Cordeiro. Eu estou liberto, nunca mais fumei maconha, nunca mais cheirei cocaína. E Deus quer fazer isso também na tua vida. Tem jovem Marcos Paulo que ele não consegue parar de usar droga, ele não consegue parar de fumar maconha, ele não consegue parar de cheirar cocaína, ele está acorrentado, ele está preso. E Deus, ele manda te dizer: segue-me que eu vou quebrar a corrente. Glória a Deus. Mateus, ele convida o nosso mestre. Mateus, depois que ele passou a seguir Jesus, Mateus, ele convida Jesus para ir jantar em sua casa. Jesus, ele vai para a casa de Mateus. Diz a Bíblia Sagrada que Mateus, ele convidou seus amigos, os publicanos. Diz a Bíblia que foi o discípulo. A casa estava cheia. Mas diz a Bíblia que os escribas, os fariseus, eles se levantaram, querido, contra Mateus. Ele pede isso para os discípulos: como é que pode o mestre ele ser hóspede de um homem pecador? Mas engraçado é que Jesus, ele toma a frente e ele defende Mateus. É isso que Deus, ele faz quando o acusador das nossas almas, das nossas vidas, ele está nos acusando. Deus, ele diz: está absolvido, está perdoado. O engraçado que Jesus, ele pega e diz, ele dá uma referência no provérbio: os sãs não necessitam de médico, mas sim os doentes. O que eu vejo, o que eu entendo com isso, é que Jesus, ele estava dizendo que ele vai àquelas pessoas que entendem e reconhecem que é pecador e que necessita do eterno. Eu vejo que Mateus, ele tem essa terceira característica de ter sinceridade. Mateus, ele reconhece que ele depende do eterno. Mateus, ele reconhece que ele depende do Salvador. Mateus, ele tem essa sinceridade. Querido, o que eu vejo que é sinceridade é quando Pedro, ele estava, querido, pescando. Pedro, ele pescou a noite inteira, mas só que Pedro não tinha alcançado nada. Diz a Bíblia que Pedro, ele pega, está lavando as redes, e diz a Bíblia que Jesus, ele chega e diz a Pedro: Pedro, volta no lugar aonde você tentou e você não conseguiu, porque dessa vez você vai conseguir, porque Jesus, eu vi ela. Dessa vez eu estou no barco, e quando eu estou no barco, aquilo que não está andando começa a andar, aquilo que não está prosperando começa a prosperar, aquilo que não está multiplicando começa a multiplicar, aquilo que está errado começa a dar certo. E eu entendo que esta passagem, Pedro, ele vai lá, Pedro lança a rede. Diz a Bíblia que Pedro, ele pescou tanto peixe que foi preciso Pedro ele chamar seus amigos para ajudar. Querido, diz a Bíblia que seus amigos veio ajudar. E diz o texto sagrado que veio tanto peixe. Aí Pedro, ele pegando e vendo aquela quantidade de peixe, Pedro, ele se prostra e diz: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou pobre e pecador, meu Deus do céu. Quando o homem, ele reconhece que ele depende do eterno, Deus, ele manifesta a glória dele. Deus, ele levanta como a bomba, Deus, ele levanta como a tocha. Quando o homem reconhece que ele depende de Deus, Deus, ele transforma. E Deus, ele está querendo que você reconheça. Deus, ele está querendo que você reconheça que você depende dele. Sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus nada podemos fazer. Jesus, ele pega, olha para Pedro e diz: Pedro, de agora em diante farei de ti pescador de alma. Vou mudar a tua história. Você pensou que ia trabalhar a vida toda pescando, mas você está enganado. O que eu tenho na tua vida é grande. Os meus planos, os teus planos, não é os planos de Deus. Os planos de Deus é bem melhor e bem maior. Recebe pro teu futuro, pro teu futuro, pro teu futuro. Os seus planos é passar este ano ainda fumando maconha, cheirando cocaína, traficando, mas os planos de Deus para a tua vida é ver
planos de Deus. Porque se você não quer vir pelo amor, você vai ter que vir pela dor. Nem que seja na ambulância, nem que seja na cadeira de roda. Eu não estou profetizando coisa ruim, mas se for preciso para Deus levar sua alma, o céu vai causar uma situação, porque o sofrimento nos leva a Cristo. E se for preciso, Ele vai apertar o parafuso. Mateus, ele era um publicano. Mateus, ele era um cobrador de imposto. Irmão Wagner, quem na Bíblia Sagrada que foi cobrador também de imposto? Se você ler na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, o médico Lucas, o autor do livro de Lucas, o escritor inspirado por Cristo, você pode ver a única passagem na Bíblia por Lucas que ele escrevera foi de Zaqueu. Se você ler esta passagem, você vê também uma pessoa, querido, que era cobrador de imposto, uma pessoa que também era sem valor para a sociedade. Por isso que eu estou dizendo que você tem um valor e Deus vai mudar a tua história. Zaqueu, ele era impedido de entrar no templo. Zaqueu era impedido de entrar na sinagoga. Zaqueu também ele era apontado. Zaqueu também era criticado. Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. Ele cobrava imposto ali em Jericó. Ele cobrava imposto para o imperador romano. Zaqueu, ele cobrava tanto imposto que Zaqueu ele acabou ficando rico. Zaqueu ele tinha muito dinheiro. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, tem carro, tem casa, tem fazenda, tem tudo, mas está com vazio no coração. Compra uma cama, compra um carro, mas não consegue dormir, não é feliz. Lembra-me que quando eu estava vindo do meu trabalho um dia, eu estava vindo de bicicleta, eu estava vindo na chuva, eu vi muitas pessoas indo de carro. Eu peguei, olhei para o meu irmão Valdes, eu disse: Valdes, eu lembro que também estava Bruno, não foi, Bruno? Eu falei: irmão, nós estamos de bicicleta, nós estamos na chuva, mas nós temos o que muito nos bem. Nós estamos de bicicleta na chuva, mas nós temos a presença do Cordeiro. Deus nos alegra. Nós está de bicicleta, mas nós da glória, nós está aleluia. Nós anda de ônibus, pegamos o outro cheio, mas nós está dizendo ali: glória a Deus, aleluia. Deus vai nos exaltar, Deus vai preparar um banquete, Deus vai nos exaltar. Eu vou alambar. Você pode ver um crente humilde, você pode ver um crente que não tem casa, não tem carro, mora de aluguel, mas você pode ver que ali está cheio de Deus. Ali só anda dando risada. Ele trabalha no mesmo trabalho que você, ele mora na mesma casa, ele mora na mesma rua, mas esse cabra só anda alegre. Sabe o que é isso? É a presença, é a presença, é a presença. Essa presença ela quer impactar essa rua. Zaqueu, ele ouviu